Oi pessoal, aqui é Andréia Krug e hoje a gente vai falar sobre entrevistas por competência. A gente está falando tanto, mas agora a gente vai chegar na prática. Como é que a gente conduz uma entrevista por competências? Para isso eu separei em 4 grandes blocos. O primeiro é o planejamento. Como é que a gente faz antes da entrevista? O segundo bloco é a condução da entrevista em si. O terceiro é a gente sempre pensar o quanto o método tem que ser soberano, o quanto a gente tem que ter foco e disciplina nele. E, por fim, os do's e don'ts que a gente tem que ter em relação ao processo de entrevista. Como bibliografia, eu volto naquele e-book que eu escrevi, porque ali ele tem uma série de conceitos e de técnicas de como você formula as suas perguntas de seleção por competências. Essa talvez seja a parte mais complexa para a gente poder fazer um bom exercício de entrevista por competências. E ali vocês vão achar um bom material para isso. Vamos lá, então. Então, vamos voltar à premissa, porque a gente não pode esquecer dela. O comportamento passado, ele é capaz de predizer como será o comportamento da pessoa no futuro. Uma vez que a pessoa aprendeu determinada questão, ela agiu de uma determinada maneira, seja para o bem, seja para o mal, ela vai ter uma tendência a repetir este padrão de comportamento. A força do hábito sempre será soberana, é o mecanismo da economia psíquica, é sob esse signo que a gente funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é, você conhece o perfil? Você realmente está por dentro daquilo que você vai selecionar? Porque muitas vezes a gente pode ser chamado para participar de um processo seletivo, uma entrevista para ser corresponsável por aquela seleção, ou muitas vezes a gente já escreveu aquilo tão lá atrás que nem a gente lembra direito o que a gente fez. Ou outras vezes o próprio gestor, ele não fez aquele processo com muita clareza, ele não tinha muito tempo, fez de qualquer jeito, e agora chega na hora de selecionar, ele nem se lembra direito o que ele quer. É do perfil que vem as características que a gente quer medir. É do perfil que a gente tem que saber o que é mandatório e o que é desejável. Isso é que faz muitas vezes a diferença entre a aprovação e a reprovação de um candidato. Uma coisa é aquilo que eu tenho que ter, a outra coisa é aquilo se tiver, é bom, é um diferencial. Isso torna o ranqueamento entre candidatos mais fáceis e a decisão também fica melhor. A primeira coisa que você tem que fazer é o roteiro. Se eu tenho quais são as características, previamente eu tenho que fazer uma série de perguntas. Eu nunca vou para uma entrevista sem elaborar um roteiro. Eu tenho 30 anos aplicando essa técnica e eu faço isso até hoje. Eu levo de 2 a 3 perguntas por cada competência que eu quero medir. Dessa maneira, eu não fico em saia justa, eu não tenho a menor possibilidade de eu sair de uma entrevista sem medir o que eu me propus a medir. Prepara um lugar calmo e reservado. Mas isso está impossível, as organizações não têm espaço, ninguém tem sala de reunião, então sai da organização, vai para um café, vai para algum lugar. Todo detalhe conta. Então, vamos supor que você coloca a pessoa dentro de uma sala, você finalmente conseguiu uma sala. Não bota a pessoa de frente para um vidro, por exemplo, onde ela vai se distrair com as pessoas passando. Tenha cuidado, se não tem persiana, coloca ela de costas. Todo e qualquer cuidado para você tirar do candidato o que ele tem de melhor é necessário, é sua preocupação, é seu dever neste momento. Seja pontual. É uma bobagem que é feita por aí do tipo, eu vou deixar o cara esperando lá, assim eu vou ver qual é a dele, se ele sabe ser resiliente. Gente, pelo amor de Deus, isso não é resiliência, é falta de educação, né? Então, assim, sabe, o cara já está nervoso, provavelmente ele chega antes do horário de início da reunião. Aí você ainda vai botar ele esperando mais tempo? De preferência, seja você a pegá-lo, inclusive, lá. Isso traz todo um processo de acalmar a pessoa, de colocá-la nos eixos, né? O currículo também tem que ser lido antes de você começar a entrevista. É muito mal educado a gente chegar num processo de entrevista, e isso já aconteceu comigo mais de uma vez, e eu trabalho na área. A pessoa chega... E começa a olhar o meu currículo e ela dá para mim a certeza de que aquela é a primeira vez que ela tá vendo quem sou eu e o que eu estou fazendo ali.
é mal educado. E fora que você vai perder um tempo precioso. Se você já olhou antes o currículo da pessoa, você já vai conseguir saber quais são as curiosidades, quais são as dissonâncias, e você já vai saber que tipo de pergunta você vai poder fazer. Este é um momento da verdade. Não se esqueça disso. Egoless. A entrevista não é sobre você, é sobre o candidato. Você não vai falar. Às vezes tem entrevistador que adora fazer comentário. O candidato está lá contando alguma coisa da vida dele, ele começa, sabe que isso aconteceu comigo? E começa a falar dele. Socorro, gente. De quem é a entrevista? Muito cuidado com isso. É hora de escutar. Escutar ativamente. E para a gente escutar ativamente, a gente tem que calar o diabinho que mora dentro da cabeça da gente. Porque é muito comum a pessoa estar falando, não, porque aí, quando eu trabalhava em tal empresa, aí você já tem todo um viés inconsciente em relação a tal empresa. Aí, sei lá, se é um viés já... Então esse cara aí é um trator, vai passar por cima de todo mundo, ele não tem a menor habilidade relacional, porque todo mundo que trabalha naquele lugar é assim, e o cara tá falando, e você não tá ouvindo nada do que ele tá falando, porque você tá ouvindo a tua cabeça. E aí você simplesmente perdeu a capacidade que você tem de escutar. Ou uma pessoa que, sei lá, saiu do serviço público, que é iniciativa privada, qualquer coisa dessa. Se você já vai com estereótipos, com preconceitos, você perde a escuta em relação ao indivíduo. E essa tem que ser a sua prioridade. A entrevista não pode estar encaixada no meio de algumas atividades que você tem, que daqui a pouco você está olhando o relógio dizendo assim, meu Deus do céu, está na hora, tem que acabar. E aí você acaba e encerra a entrevista de qualquer forma. Lembre-se, aquilo que você coloca para dentro como candidato é o colaborador que você vai ter. Máxima de gestão de processos. Merd in, merd out. O cocô não vai ficar mais bonitinho no meio do caminho, tá claro?